Olá, bom dia, paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez para transmitir a lição da nossa CBD. Hoje será tratada a lição de número 10, ok? Se você está gostando, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para nos seguir e dê o seu like aí ou o seu dislike, tá bom? Lembrando que o foco desta lição é passar um resumo, né? Um resumo total do assunto da lição a qual será tratado, para quando você chegar aí na sua escola dominical da sua congregação, você já esteja sabendo qual assunto será tratado, já tenha levantado alguns questionamentos, algumas perguntas importantes para fazer um melhor aproveitamento possível de cada assunto, de cada lição, tá bom? A lição de número 10 hoje, o tema da lição é a restauração nacional e espiritual de Israel. O texto áureo fala assim: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Está escrito em Romanos, capítulo 11, versículo 26. A verdade prática diz assim: a chamada divina, a restauração, tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. Muito bem. Vamos lá para a nossa introdução dessa nossa lição. A introdução diz assim: a lição de hoje é um estudo sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. A visão que Ezequiel teve do vale de ossos secos descreve, numa linguagem metafórica, como Israel voltará a ser uma nação soberana, reconhecida na comunidade internacional, ou seja, a palavra profética contempla uma restauração completa, política e espiritual. A palavra da chave da nossa lição é restauração. O que é restaurar? É refazer. Tem a ver com refazer algo que estava corrompido, destruído, né, ou arruinado. Então, restauração. O primeiro tópico fala do seguinte: sobre o significado do vale de ossos secos. Eu tenho certeza que você já ouviu bastante estudo, pregações sobre esse tema de Ezequiel no capítulo 37. Ali, Deus leva Ezequiel em visões a um vale de ossos seco, e a Bíblia fala que era sequíssimos em extremo, e Deus pega ele em visão, dá-lhe uma visão panorâmica daquele vale, e depois Deus fala assim: ó, porventura pode esses ossos reviver? Aí Ezequiel responde para Deus: tu o sabes, Senhor, tu és o soberano e tu sabes se pode reviver ou não. Então daí Deus passa uma ordem, profetiza sobre esses ossos, né, para que esses ossos se juntem uns aos outros, né, e cresçam tendões, nervo, músculo, pele sobre eles. E Ezequiel profetizou, e aquele vale de osso seco houve um reboliço, houve um vento que veio sobre aquele vale, um vento muito forte, e a Bíblia fala que houve um reboliço ali, e ossos começou a se encaixar no seu devido osso, e de repente tendões, nervos, a pele, e se tornou vários corpos ali, um exército, mas porém ainda sem vida. E depois Deus dá outra ordem para Ezequiel: agora profetiza, Ezequiel, sobre esse vale, e diz assim: vem dos quatro cantos, ó Espírito, e sopra sobre esses corpos para que vivam. E a Bíblia fala que Ezequiel profetizou, e veio o Espírito sobre aqueles corpos, e aqueles corpos se tornaram um grande exército vivo. Lembrando que esse Espírito que Ezequiel profetizou sobre aquele exército de corpos não era o Espírito Santo ainda. Você pode observar na sua Bíblia aí que quando escreve Espírito estava com letra minúscula. Então se refere ao Espírito de vida e não a terceira pessoa da Trindade de Deus, tá bom? Vamos lá. O profeta não diz como exatamente Deus levou ao vale, mas a expressão: e o Senhor me levou em espírito. Por isso que eu disse que possivelmente foi em visão, como nas demais outras visões que ele teve, né? E para montar aquela revelação profética.
se refere à maneira de como Deus lhe entregou esses oráculos, ou seja, por meio de visão, como já havia acontecido. Ele foi conduzido em visão e colocado no meio de um vale de ossos secos que estavam sequíssimos. Essa revelação é uma profecia que anuncia de antemão a restauração nacional de Israel depois de muitos séculos de dispersão entre as nações, seguida pela restauração espiritual. Muito bem. Então, quando Ezequiel acaba de profetizar para que o espírito de vida viesse sobre aqueles corpos, aqueles exércitos, e aquele exército se tornou um exército vivo, né? Aí está se referindo à restauração do povo de Israel na questão política, como uma nação, né? Nós sabemos que em 1948 Israel volta a ser uma nação, um estado independente, tá? Inclusive por meio do presidente da ONU ali, que era Oswaldo Cruz Aranha, ajudou, colaborou para que Israel passasse a ser um estado independente. Então essa profecia se cumpriu de maneira política. Essa profecia então já está cumprida, porque hoje Israel é um estado independente. Bom, a promessa de Deus. O mesmo Deus que fez as feridas, ele mesmo as ligará. Oséias 6:1. O mesmo Deus que advertiu o povo ainda nos dias de Moisés, da diáspora, caso de desobediência aos mandamentos de Yahvé, né? Se você ler Levítico, Deuteronômio, que são os livros ali do Pentateuco, que compõem os 5 primeiros livros de Moisés da Bíblia, da nossa Bíblia, você vai observar que Deus, desde aquela época, já alertava, orientava o povo de Israel, dizendo para eles o seguinte, ó, vocês fizeram um tratado comigo, uma aliança, essa aliança tem os dois lados, né? Tem o lado do dever, do compromisso, e os direitos vigentes nessa aliança, como se fosse um testamento. Então, Deus dizia o quê? Que se caso Israel fosse desobediente aos mandamentos que ele prescreveu lá no Monte Sinai, Israel poderia passar pelo juízo de Deus. E qual foi esse juízo aplicado sobre Israel? A diáspora, ou o exílio, né? Israel sofreu com o exílio. Muito bem. A dispersão de Israel entre as nações é identificada como o Vale de Ossos Secos da visão de Ezequiel. Ou seja, na época de Ezequiel, Israel estava no exílio, em Babilônia. Mas eu quero te chamar a atenção para o seguinte. Houve 2 etapas nessa primeira leva de Israel para o exílio. A primeira etapa do primeiro exílio foi com respeito às 10 nações do Reino do Norte, que foi as 10 tribos que Jeroboão, filho de Nebate, separou para si. Deus deu para ele, mas só que ele se corrompeu. Então aquelas 10 tribos de Israel que compunham o Reino do Norte, liderado por Jeroboão, filho de Nebate, essas 10 nações foi rebelde a Deus, essas 10 tribos, aliás, começaram a praticar coisas abomináveis. Os irmãos sabem da história de 1 Reis, capítulo 12, onde o filho de Salomão vai tomar posse do reino, e daí Jeroboão volta do Egito, fugido, né, de Salomão, organiza ali as 10 tribos de Israel e vai até o filho de Salomão, Roboão, reivindicar um alívio nos impostos, porque eles estavam sofrendo muito por causa das altas taxas de juros, né, de impostos que Salomão colocou para que fizesse a construção do templo, dos palácios, né, montasse toda aquela pompa do reino de Salomão. Então, custava caro. E custou muito caro para essas 10 tribos. Então, infelizmente, ali, Roboão não aceita fazer um acordo de paz, de alívio ali para essas 10 tribos que estavam sendo oprimidas. Então, por permissão de Deus, o povo de Israel é dividido. O Reino do Norte, 10 tribos, e Reino do Sul, liderado pelo filho de Salomão, e depois as suas descendências ali, que foi composto de Judá e mais a tribo de Benjamim. Então, a primeira etapa dessa primeira diáspora que Israel sofreu foi com o Reino do Norte levado para a Síria. Se eu não me engano, Seu Manassés 4 ou 5, esse rei, né, invadiu as tribos do norte, e levou todos para o exílio ali na Síria. Então,
Aí depois, a segunda etapa da primeira diáspora aconteceu em 586, quando Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói os muros, destrói e queima o templo, leva todos os utensílios valiosos para Babilônia e junto com ele leva grande parte da nação ali para a Babilônia, deixando só o povo mais pobre, mais precário ali para cuidar da terra. Nessa leva Ezequiel foi, na segunda leva Ezequiel foi, e foi nessa situação que Ezequiel se encontrava. Amém? Muito bem, eu vou parar por aqui para não estender tanto e não confundir, tá? Bom, segundo tópico fala sobre a dispersão dos judeus entre as nações, a diáspora de Israel e Judá, foi o que eu acabei de falar. A primeira diáspora começou em 605, quando o rei Nabucodonosor subordinou Jeoaquim, rei de Judá, aos babilônios. O cativeiro assírio, que eu acabei de falar também em 722 a.C., faz parte da primeira dispersão, que é as 10 tribos do Reino do Norte. Mesmo com o fim do cativeiro de Judá, por meio do decreto de Ciro, rei da Pérsia, em 538, a maioria dos judeus jamais retornou à terra de Israel. Desde então, eles continuaram por toda parte. Nos tempos do Novo Testamento, havia comunidades judaicas nos grandes centros urbanos no vasto Império Romano. Então, a profecia de Ezequiel se refere a uma diáspora posterior, ou seja, depois do ano 70, depois de Cristo, a gente sabe que Jerusalém mais uma vez é invadida pelos romanos, pelo exército romano. O templo que Herodes construiu, Herodes o Grande construiu, fora destruído. Lembra que Jesus falou para os seus discípulos: vede essa bela construção, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aconteceu essa profecia em 70 depois de Cristo. E daí então Israel mais uma vez sofre agora a segunda diáspora, a segunda dispersão. Dessa vez foi por todas as nações da face da terra, certo? O retorno dos judeus se refere à profecia, diz respeito à segunda diáspora anunciada de antemão pelo Senhor Jesus. Essa dispersão judaica durou mais de 1800 anos, sendo iniciada no ano 70, que eu acabei de dizer, por ocasião da destruição de Jerusalém pelos romanos, e foi concluída com a fundação do Estado de Israel, olha só a data, em 27 de novembro de 1947. Foi organizada, mas em 1948 que o povo chegou lá no Estado, na terra de Israel, e se tornou um Estado independente. Aqui, ó. Na primeira Assembleia Geral das Nações Unidas, a famosa ONU, que todos conhecem, presidida pelo brasileiro Oswaldo Cruz Aranha, quando foi pronunciada por grande maioria de votos, 33 por 14. Não confunda, não foi voto de Minerva, não, foi 33 votos contra 14, tá? Tem gente que quer deixar a história mais bonita, tal, falando que o Oswaldo foi lá, deu mais um voto para vencer, né? Tirar o empate. Não, foi 33 a 14. A favor da partilha da Palestina com 10 abstenções. Estavam criadas as bases legais para o estabelecimento do Estado de Israel. O dia 14 de maio de 1948 foi a data da publicação do primeiro diário oficial do país, o dia em que as tropas britânicas deixaram o país em Ben Gurion. Ben Gurion foi o primeiro chefe então do Estado de Israel a partir de 1948. Ben Gurion, o primeiro chefe de Estado, como ministro de Israel, assumiu o governo do país. Desde então, Israel se tornou uma nação soberana. Eu tinha algumas coisas para falar sobre esse Ben Gurion. Ele era uma pessoa bem preparada, uma pessoa sionista, né? O que é sionista? Ele fazia parte do movimento sionista, ou seja, lutar pela independência de Israel. Ele tinha os seus ideais bem fortes, bem convictos. Então ele começou a migrar para essa parte política e acabou liderando esse movimento todo, né? E acabou sendo candidato a ser o primeiro-ministro do Estado de Israel. Foi o que aconteceu. Bom, primeiro a restauração nacional, isto é, todos os ossos se juntaram e se formaram os nervos, as carnes, recobriram-se esses ossos e estava, pois, o corpo pronto. A restauração de Israel em um só dia, depois das dores de parto. Isaías 66:8 diz assim: pode porventura nascer uma nação em um só dia? Então, pode sim, porque o nosso Deus é o Deus do impossível.
E foi o que aconteceu. Em um só dia, Israel voltou a ser uma nação independente. Essa profecia é geralmente interpretada como o sofrimento do povo judeu no período nazista, que terminou com o renascimento de Israel, a fundação do Estado de Israel, que é cumprimento da promessa do retorno. Agora vamos partir para o terceiro tópico. Eu vou dar uma resumida e nós vamos para a conclusão, tá legal? Bom, sobre o milagre do século XX, o testemunho de Deus para o mundo. Israel é uma testemunha contínua de Deus sobre a terra. As potências estrangeiras que levaram os filhos de Israel à diáspora, diz o profeta Jeremias, vão desaparecer da terra. Isso se cumpre hoje, mas a promessa garante a existência de Israel até o fim de tudo. Israel está aí, os ossos secos já reviveram, o corpo foi formado, mas não havia neles o espírito, diz a profecia. E isso é o que falta hoje em Israel. Ou seja, Israel, no ponto de vista político, ele foi restaurado. Agora, falta ainda cumprir a promessa de Israel ser restaurado no âmbito espiritual, certo? Então, os judeus ortodoxos que estão ali na terra de Israel estão aguardando o Messias, outros creem no Messias, então estão aguardando este avivamento espiritual, esse reavivamento espiritual. As potências estrangeiras pressionam o governo de Israel sobre o status de Jerusalém, entre outras coisas. Israel é um estado soberano desde 1948, uma nação reconhecida pelas Nações Unidas depois de mais de 18 séculos de diáspora, mas está ainda sob pressão internacional. Jerusalém continua sendo pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem, como anunciou o Senhor Jesus. A restauração espiritual. Quando o Espírito de graça e de súplica vier sobre os judeus, aí ocorrerá a restauração espiritual. Zacarias 12:10, Ezequiel 37, 23, 28, que eu estou falando, a restauração espiritual. O Espírito Santo vai vir, vai bater aquele sentimento de arrependimento por eles terem negado o Messias, fazido parte da crucificação do Messias. Eles vão reconhecer esse erro, e daí quando eles se arrependerem, Deus vai derramar do Espírito sobre eles, e eles serão restaurados espiritualmente, a nação toda. Mas isso só vai acontecer, acredito eu, após o arrebatamento da igreja, certo? Quando acontecer a restauração espiritual de Israel, a igreja do Senhor já foi arrebatada da terra. Essa é a minha crença. Eu sou pré-tribulacionista. Eu creio que a igreja não passará pela grande tribulação, ela será arrebatada. E também a restauração espiritual de Israel tem a ver também com a construção do terceiro templo, que ainda não aconteceu, mas já está tudo, o cenário já está tudo montado para acontecer a construção do terceiro templo de Salomão, e é aí que as coisas vão começar a acontecer, mas é um assunto tão grande que não dá para comentar aqui, tá bom? A conclusão diz assim: nem mesmo as duas diásporas dos judeus e as constantes perseguições promovidas pelos antissemitas puderam neutralizar as promessas divinas. Israel sobreviveu a todas as intempéries da vida e existe como nação soberana desde 1948. A visão do Vale de Ossos Secos revela a situação dos judeus na diáspora e, ao mesmo tempo, anuncia de antemão o poder e a misericórdia de Deus em restaurar o seu povo Israel e transformá-lo em uma nação soberana e poderosa no meio da terra. Amém, irmão? Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Deus te abençoe, tá? E até a próxima, queira Deus. Tchau, tchau.